Estamos de volta hoje falando sobre o livro lançado pela professora Sueli Siqueira, que trata de questões migratórias entre Brasil, Estados Unidos e Portugal. Professora, além de toda essa questão econômica que a gente sabe que envolve o processo migratório, quais são os outros aspectos que essa migração gera para quem vai e também para quem fica? Bom, essa é uma grande questão que a gente tem discutido nos vários estudos que são feitos sobre migração. A questão econômica é fundamental. Ninguém migra para um local onde ele não vai ter algum ganho, né? Nós estamos falando aqui da migração laboral. Então, nessa migração, as pessoas vão para lugares onde tem uma demanda por trabalho. Normalmente, o migrante vai para um trabalho secundário, um trabalho não qualificado, e geralmente é um trabalho que o nativo não tem muito interesse, mas que para o migrante é compensador, né? O custo-benefício de toda essa trajetória de, às vezes, passar por uma fronteira, ou mesmo se não por uma fronteira, os constrangimentos, o medo de chegar a um país estrangeiro, isso tem que ter um benefício, né? E normalmente a questão econômica é fundamental. Mas se a gente pensar na questão de que nós temos aí um processo de mais de 50 anos, e que nesses 50 anos nós temos estabelecido aqui o que a gente chama dessa cultura migratória, que é essa ideia de que migrar é algo positivo, essa ideia de que migrar vai me dar alguns ganhos, né? Então essa vivência de, durante tanto tempo, pessoas foram e mandavam caixas, e os vizinhos veem as caixas, o familiar vê a caixa, então chegando com produtos, presentes, imagens também que vêm, as fotografias e a ideia de que o estilo de vida lá é muito melhor do que o estilo de vida aqui, de que a vida lá flui muito mais tranquilamente do que a vida aqui. Então isso vai formando aquilo que a gente vai chamando essa ideia, essa cultura da migração, que faz com que as pessoas tenham desejo de migrar. Não porque não tem como sobreviver aqui, mas porque lá pode ser uma possibilidade, é a crença nessa possibilidade de que lá será melhor. Seja Portugal, seja Estados Unidos, seja Canadá, seja Inglaterra. Mas então essa cultura passou a fazer parte desse território, né? E isso então faz com que instigue as pessoas a ter esse desejo de migrar. Então não é só uma questão econômica, passa por essa ideia, né? E aí bom, casamento não está bom aqui, quem sabe se eu for para lá as coisas melhoram, né? Não estou muito feliz com o meu trabalho aqui, mas quem sabe se lá as coisas não vão melhorar. Quem sabe criar meus filhos lá vai ser muito melhor do que criar meus filhos aqui. Então essa ideia faz parte dessa cultura, que faz com que as pessoas mantenham esse fluxo. Evidentemente que tem questões que garantem isso, né? Que é o trabalho. Tanto é que quando a crise na economia americana, que as pessoas perderam o trabalho e as condições de se manter lá com os ganhos que eram maiores do que aqui, muitos retornaram, né? Mas assim que as coisas melhoraram, voltaram novamente, né? Grande parte alguns voltaram, outros não, permaneceram aqui. Então esse ir e vir, que a gente chama de circularidade, vivem um tempo lá, voltam. Por exemplo, agora a gente está vivendo um fenômeno muito interessante. As pessoas aposentam lá e voltam para viver aqui, porque a aposentadoria lá não é suficiente para manter um padrão de vida bom lá. Eles precisam de trabalhar para sobreviver. Então, com a pequena aposentadoria que eles têm lá, aqueles que conseguem se documentar, então eles preferem viver aqui. Mas os filhos ficaram lá, foram 20, 30 anos vivendo lá. Então eles acabam fazendo sempre esse percurso de ir e vir. Então, que a gente chama de circularidade. Então, tem fatores econômicos, mas existem outros fatores também que mantêm esse fluxo migratório. E, professora, dá para a gente traçar o perfil do migrante hoje da nossa região? Bom, isso vai depender das décadas, né? Então, os primeiros migrantes eram pessoas que tinham condição financeira, eram pessoas falavam inglês, tinham um capital cultural, né? Da década de 80 também era a classe média que migrava. Mas à medida que esses migrantes foram estabelecendo negócios lá, eles começaram a chamar pessoas com menor poder aquisitivo e financiar a ida dessas pessoas para trabalhar para eles. Então você começa a ter pessoas com um poder aquisitivo menor também migrando. E há uma diferença entre por isso que são ligações migratórias entre Portugal, né? O livro vai exatamente tratar dessas ligações, né, entre Portugal e Estados Unidos, porque são... Tem as diferenças entre as duas, para os Estados Unidos e para Portugal. Né?
Quando começa a migração para Portugal? Já vai ser já na década de 90. Começa primeiro com os migrantes qualificados, que são os odontólogos, as pessoas que trabalham com informática, que havia uma demanda naquele mercado para esse tipo de profissional, e depois começam a ir outros que são os menos qualificados, que vão trabalhar na área de serviços, né, no mercado secundário. Mas hoje, a presença de estrangeiros em Portugal, os brasileiros constituem o maior número de estrangeiros em Portugal. Tamanho, como cresceu esse fluxo para lá. E quando esse fluxo cresceu? Exatamente no momento em que as dificuldades e os constrangimentos para ir para os Estados Unidos aumentaram. Então, aí aumenta o fluxo para Portugal. E é uma migração significativa e importante para Portugal também, porque configura o território, né, do país de destino. Então, em determinados setores da economia portuguesa, do mercado de trabalho português, a presença dos brasileiros fez uma diferença. O mercado da estética, por exemplo, né, você vai no salão, está lá. Manicure brasileira, depilação à brasileira. É uma nova perspectiva de estética levada pelos brasileiros. Então Portugal acabou se tornando uma outra saída, né, professora? Um outro destino, né, um outro local que hoje nós temos esses dois grandes fluxos migratórios, né? Tem para outros países também, né? Então o livro vai tratar exatamente dessas questões, né? Dessas diferenças, né? E de vários aspectos do fenômeno migratório, que é desde questões relacionadas, por exemplo, são vários pesquisadores, né, dos Estados Unidos, tem pesquisadores dos Estados Unidos, da Universidade de Boston, da Universidade de Lisboa, né? É um livro financiado pela CAPES, que é a instituição brasileira que financia pesquisa, uma das, né, instituições brasileiras que financiam pesquisa, e pela FCT, que é uma instituição portuguesa que financia pesquisa. Nós temos pesquisadores de várias universidades brasileiras que também participaram desse projeto. Então, é um livro que eu sou organizadora, mas tem vários autores aqui, né, que contribuíram com isso. Tem da Universidade de Santa Catarina, tem da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, né? Então tem vários pesquisadores. E da Univale, né, que o número maior realmente é da Univale, né? Nós somos 5 pesquisadores da Univale que, né, investimos nessa investigação, né, né, estar lá, levantar dados lá, fazer pesquisa lá, e o resultado então foi isso. E o livro trata desde questões relacionadas a isso que a gente está falando, por que as pessoas migram, né? Como é que isso impactou esse território, tá? As questões relacionadas à saúde, questões relacionadas a aspectos psicológicos, a língua, né? Aspectos relacionados à língua, como é que as pessoas lidam, não falam inglês, mas como é que eu resolvo esses problemas em relação à língua? Então, tem várias temáticas que são muito interessantes e que explica esse fenômeno que nós vivemos no nosso cotidiano. E professora, a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o livro. Tá ok. A gente volta já.